Bom, o senador licenciado Confúcio Moura, do MDB, é o nosso convidado especial do programa. O senador está licenciado desde setembro, fica até o final de janeiro, mas, mesmo assim, tem circulado pelo estado de Rondônia, tem atuado nos bastidores e até mesmo em Brasília, em busca de estar aí trazendo benfeitorias e projeções positivas para a população do estado de Rondônia e do Brasil, consequentemente. Senador, mais uma vez, uma boa tarde. Eu gostaria de saber do senhor, no primeiro momento, qual é o legado que o senhor acredita que a pandemia acabou nos deixando? Tanta coisa aconteceu, a gente sabe que muita coisa negativa, mas tem algumas coisas positivas que a gente tem que entender que a pandemia acabou antecipando. Novamente, boa tarde, seja bem-vindo ao programa, é uma satisfação. Boa tarde. Mas, assim, de coisas boas que a pandemia nos deixou, é apenas a reflexão e um compromisso de reconstrução do nosso país, principalmente na área educacional, que foi a área que foi mais atingida pela pandemia, substancialmente, e também compromisso de reconstrução do nosso país, porque aumentou substancialmente as desigualdades sociais. Muita gente entrou no mapa de pobreza, outros segmentos que oscilam as estatísticas, acima de 20 milhões de brasileiros estão dentro do mapa da fome. Então, todos esses pontos negativos fazem com que prefeitos, governadores, senadores, deputados e presidência da República possam refletir e assumir um compromisso de mudança do nosso país para esse enfrentamento. É o Brasil olhando o Brasil com os seus próprios olhos, né? Então, eu creio que é isto. E outro fator muito positivo foi o sucesso da vacinação, que até agora está andando, já estamos aí com 67% aproximado de vacinação com 2 doses da população brasileira e com a queda substancial das mortes. Tivemos durante o ano 2021 próximo de 4 milhões de mortes dia. E agora nós estamos aí trabalhando, oscilando as mortes em torno de 200 e pouco, tem dia que é 80 e pouco, tem dia que é 100 e poucas mortes. Ainda são muitas mortes, mas justamente atingindo preferencialmente aqueles que não aceitaram a vacinação, aqueles que negam o sucesso da vacinação, que têm sido mais atingidos pela doença. Senador, entre as bandeiras que o senhor tem na trajetória da sua vida política de homem público, está a educação, a saúde e a tecnologia. E ainda pegando esse gancho da nossa conversa sobre pandemia, o que a pandemia deixa também de positivo, eu gosto de tocar muito nesse assunto, porque é importante também entendermos que temos aí uma devastação basicamente, né, negativa no mundo inteiro, mas alguns pontos vão deixando evolução e estão sendo até antecipados. O senhor, como um apaixonado pela tecnologia, nós temos agora o 5G, que já foi aprovado e tem um compromisso, inclusive, das empresas que ganharam para operar no país, de que no primeiro semestre do ano de 2022, as capitais brasileiras já deverão estar operando no 5G. Com essa celeridade da internet, com essa revolução no setor produtivo, industrial, agrícola e tudo mais, a medicina também, através da medicina pública, e aí eu falo sobre o SUS, e o senhor tem muito conhecimento sobre o SUS, porque o senhor implantou o SUS aqui em Rondônia. O SUS, o senhor acredita que possa passar por um processo transformador com o uso dessa tecnologia 5G? Exatamente, mesmo sem a 5G, aprovamos leis aqui no Congresso, criando e regularizando a situação da telemedicina. Ela já está funcionando, muitos psicólogos fazendo consultas online por telemedicina, médicos clínicos também fazendo consulta na área de dermatologia e muitas outras áreas, na área da psiquiatria. Então, tem evoluído bastante as consultas. O 5G realmente é um expansor da tecnologia. Ele vai realmente, além da velocidade da internet, ele vai aumentar assim, a oferta de serviços, uma variação muito grande de interlocução instantânea com as pessoas. As salas de aula serão transformadas também.
Então, as próprias residências, que são a chamada internet das coisas, será realmente substancialmente ampliada, e há um compromisso das empresas de levar essa internet a todos os cantos do Brasil, isolado, e isso é muito importante. Vamos ver se será cumprido de fato esses objetivos, para que a gente possa combater a desigualdade de informação, a desigualdade tecnológica que temos no Brasil. Então eu creio muito que será um marco divisor de águas a internet, o modelo 5G. São 12 horas e 33 minutos. Meu convidado do programa de hoje, direto de Brasília, o senador Confúcio Moura. Senador, o ano basicamente já finalizou. Nós estamos aí às vésperas do Natal, o Ano Novo está chegando. O senhor deve retomar aí a posse ao Senado no final agora de janeiro. Eu queria que o senhor também colocasse para nós como que o senhor avalia o Congresso Nacional. A gente observa uma turbulência de certa forma, né? São pautas que às vezes não avançam, são questionamentos que a sociedade não fazia antes e que começam a fazer. Isso também, eu acho que grande parte pela facilidade que se tem ao acesso à comunicação. Hoje todo mundo acaba opinando de certa forma com mais força. Como é que está o cenário, o Congresso? O país pode ficar mais otimista de agendas que devam avançar em 2022, senador? Bem, o Congresso foi avaliado agora bem recente, em pesquisa de um desses institutos bem credenciados no Brasil, muito mal avaliado. Apenas 10% da população brasileira administrou a nota ótimo e bom para o Congresso Nacional. Então, foi uma queda muito grande, nós estávamos até acima, quase chegando a 30% de aceitação, e caiu muito a imagem do Congresso perante a opinião pública brasileira. As pautas têm andado bastante, né? Têm sido votadas muitas medidas provisórias, algumas reformas também têm sido já votadas. O marco do saneamento básico brasileiro foi aprovado nesse governo, mas muita coisa necessária tem que ser feita. Dentre elas, a reforma tributária, que realmente o arroxo tributário é maior incidente sobre os mais pobres da população. E essa reforma da tributação brasileira é uma necessidade. Agora tem dois grandes projetos, duas propostas de emendas constitucionais, uma no Senado e outra na Câmara. Mas o governo, o Ministério da Economia, tem que entrar no meio para verificar qual é o modelo de reforma tributária que quer realmente ser estabelecido, e ouvir os governadores, porque a reforma tributária, ela mexe com os governadores, por causa do ICMS. O ICMS é o imposto que é mais importante para os governadores. É com ele que ele paga a folha de salário, as obras e tudo mais. Ao mexer no ICMS, numa reforma tributária, tem que ouvir o governador para saber como é que fica a situação dos estados, que os governadores têm compromisso. Os prefeitos também recebem participações federais de transferências. Então, a reforma tributária ela é pesadíssima para os empresários, ela é muito burocrática, é muito difícil para quem exporta os produtos para fora do país, e é muito caro para o Brasil trabalhar com esse modelo existente hoje. Ninguém está satisfeito com o modelo de tributação do Brasil. Embora ele não seja uma incidência muito alta, em torno de 32%, 33% da riqueza brasileira, os tributos, mas quando o imposto é pago e a gente recebe os bons serviços de educação, segurança pública e saúde, aí sim até não se discute tanto. Mas quando se paga o imposto e a população não se vê servida por serviço de qualidade, aí há uma indignação. Então, esse aspecto é fundamental. Outra reforma necessária é a reforma política. Inclusive, dentro dessa estrutura toda de mudança, desses 33 ou 34 partidos políticos, ninguém governa. Não tem presidente no mundo que consiga governar com 34 partidos. Isso é uma coisa muito fora de bitola, não é? Então, esse é um assunto que precisa ser organizado. O financiamento das campanhas, vocês viram, esse é um dos fatores.
agora bem recente, que puxou para baixo a imagem do Congresso. A aprovação de quase 6 bilhões de reais para financiamento das campanhas eleitorais do ano que vem. Ninguém engole isso. Ninguém é bobo no Brasil para ver como é que vai 6 bilhões de reais e faltando dinheiro para recuperação das estradas, para a construção de pontes, para melhoria da infraestrutura brasileira, construção de ferrovias, tudo isso. Então, essa reforma é necessária. Há também a maneira de se financiar a campanha com dinheiro público. Teoricamente, seria justa, mas a população não está aceitando. Há o modelo, por exemplo, da Alemanha, que é também financiamento público, mas ele é baseado no desempenho dos partidos políticos, né? E do outro lado, nós temos a reforma administrativa, que o Brasil é muito interessante. Tem funcionário público dos municípios, do próprio Estado, que ganha R$ 1.500, R$ 1.600. Mas tem funcionário público que ganha 40 mil reais por mês, fora outros auxílios, fora outros penduricalhos. Então, isso tudo tem, por exemplo, tem poderes, tem gente do serviço público que tem 2, 3 férias por ano. Então, essas coisas todas, o trabalhador só tem 30 dias. Então, muita coisa que a população não aceita, que a gente tem que ir adequando isso tudo. E a função do senador, do deputado, não é fazer o que ele quer. Eu não estou aqui para fazer o que eu quero. Eu estou aqui para fazer o que a população precisa e recomenda. Então, o voto do parlamentar, a orientação dele, é ditada pela população, pelas necessidades da população. E se você não fizer isso, Senador, a população não aceita, lhe rejeita. Só acredito que o Congresso possa ainda encontrar meios para fazer com que esse fundão de quase 6 bi não avance ou é uma realidade? Porque eu sei que existem algumas articulações também para tentar evitar, porque já foi vetado pela Presidência da República, mas aí volta para o Congresso aprova. Ainda existem condições de vetar isso? Não, praticamente isso está consagrado, já está resolvido. Isso já foi votado pela Comissão de Orçamento, já foi votado pelo Congresso Nacional. Eu creio que o presidente não deve vetar nada disso, já saiu de um acordo entre governo e o Congresso Nacional, mas mesmo esse acordo, ele é um acordo que realmente não dá para engolir. Tem raros parlamentares, eu estou falando como um senador licenciado nesse momento, eu não votei, não é? Mas eu vou me manifestar no momento oportuno, ao retornar, contra isso, assim, acompanhando mais ou menos o que a senadora Zenaide Maia, o senador Esperidião Lamin têm falado, radicalmente contrário a isso. Nós temos aí gente passando fome, pegar 6 bilhões e aplicar no combate à fome ajuda demais a população. E não só isso, não é demagogia minha de querer jogar para a plateia, não, isso é o óbvio e o ululante. Nós temos que encontrar outro mecanismo. O mundo todo tem jeito. Nos Estados Unidos as campanhas são financiadas pelos partidos, né? Quem é democrata, os adeptos do seu partido, eles que financiam a campanha do presidente, né, dos seus senadores. E assim vai, mundo afora, temos que encontrar os mecanismos já mais consagrados no mundo e ajustar aqui no Brasil. Essa rotatividade, essa mudança, cada eleição, casuisticamente, muda tudo, não é? A eleição desse ano é assim, a do passado foi outra, agora da próxima eleição terá outra legislação. Ninguém aguenta ficar com essa rotatividade eleitoral tão grande assim. Senador, até para encerrar aqui, infelizmente nosso tempo é muito curto, mas eu nunca vi uma campanha começar tão cedo, e principalmente num período pandêmico. Isso atrapalha e atrapalha muito o desenvolvimento do país, né, senador? Exatamente, já estamos aí com os nomes colocados, alguns partidos já fizeram os lançamentos dos seus candidatos, o PT já tem o Lula como anunciado, o presidente Bolsonaro naturalmente vai à reeleição, o MDB lançou a senadora Simone Tebet, o Sérgio Moro pelo Podemos, e assim o Luiz Felipe Dávila por outro partido, que eu não sei qual. Então, assim vai já formando aí o próprio Ciro Gomes pelo PDT.
vamos ter uns 8 candidatos, mas eu acredito que durante o movimento, até o mês de junho, haverá muitas uniões, algumas desistências, e não teremos esse quantitativo de candidaturas, né? São nomes excelentes, uns nomes muito preparados também, tem aí gente nova se oferecendo para disputar, com extrema capacidade. Então é um ano que nós devemos ter muita cautela para escolher aquele presidente que a gente precisa, não para resolver de imediato, em 4 anos, todos os problemas históricos brasileiros, não resolverá, mas pelo menos fazer um encaminhamento, né? O recomeço, né? A reconstrução do nosso país, no sentido de ter não só o desenvolvimento econômico, como a gente deseja, mas também o combate à desigualdade, né? Com uma concentração imoral da renda no Brasil, na mão de pouquíssimas famílias. Então, todo esse trabalho tem que ser feito através do debate, né? Do debate. A população mais pobre brasileira não pode ficar seguindo, assim como segue uma boiada, de jeito nenhum. Tem que analisar tranquilamente, e a população sempre sabe votar. E não pode entrar nas ondas populistas, a onda de prometer as coisas fáceis, porque nada é fácil na vida, e muito menos na política, no governo. Tudo é extremamente complexo, não é? E o Brasil é um país complexo, um país complicado para ser governado, devido ao seu passado histórico, né? De escravidão, de exclusão, de virar as costas para o seu próprio povo, e há uma influência das classes privilegiadas, até mesmo no Congresso Nacional, manipulando leis de interesse, não é? Há também a questão dos sindicatos, são muito fortes em cima do Congresso Nacional, para a manutenção de alguns privilégios. Então a coisa é complicada, mas tem que existir uma maneira da gente, democraticamente, através do debate, encontrar uma solução de encaminhamento progressivo do nosso país para a justiça social. Senador Confúcio Moura, do MDB, falando conosco direto de Brasília. Não tinha como não tocar nesse assunto. 2022, Rondônia, o senador já foi governador por 2 mandatos. Como é que está a perspectiva? Deve vir para mais uma jornada, senador? Esse é um assunto que sempre nas entrevistas os repórteres têm me indagado, né? Já teve, as minhas campanhas anteriores, eu já me manifestava, eu queria, quando era prefeito de Ariquemes, sair, eu saí nesse estado quase que sozinho inicialmente, fazendo a minha pregação, né? Agora, com o passar do tempo, eu já tenho mais 5 anos para frente de mandato de senador, a gente tem que pensar bastante antes de uma decisão. Além do mais, nós teremos de estar aberto, não é aquela história, tem que ser eu. Eu sou um dos nomes colocados à disposição da população. Porque quem está na política, logicamente, está disponível para uma disputa honrosa para ser governador do Estado. É uma honra imensa para qualquer político ser um governador do Estado de Rondônia. Um Estado brilhante, próspero, progressista e que vai muito bem. Então, meu nome está colocado, a gente vai decidir lá na frente, sem nenhuma pressa, sem nenhuma influência assim, externa, tem que ser você, nada disso. Vamos nos conduzir com a tranquilidade que a experiência e o tempo me ensinou. Muito bem. Quero agradecer a participação do senador Confúcio Moura aqui, desejar a ele um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, muita energia, senador, para que o senhor tenha inteligência o suficiente, né, e iluminação também o suficiente para brigar pelo interesse da população brasileira, né, que a gente consiga avançar. Jesus chega no Flamengo, ô senador? Estou torcendo muito, né? Eu até não seria torcendo muito que ele retorne e o Flamengo retome a sua posição de liderança no futebol brasileiro, né? Ele foi um personagem inesquecível para todos os flamenguistas brasileiros, né? Jesus para presidente do Brasil também, senador. Essa despedida para agradecer a oportunidade dessa entrevista, desejar a todos os seus telespectadores, todos os nossos amigos queridos,
muita saúde, muita esperança, muito farol alto para o ano 2022, que a gente controle a pandemia, que a gente vacine todo mundo e que nós tenhamos assim um resultado positivo em 2022 com poucas mortes em decorrência da doença. Então é isso, meu abraço a todos, muito obrigado a você, Honorato, por essa oportunidade, viu? Um abraço a todos os telespectadores. Muito bem, senador Confúcio Moura, direto de Brasília, fazendo um apanhado da sua atividade na condição de senador, né, e também falando do que pode estar acontecendo no próximo ano, 2022. Muito obrigado ao senador, obrigado a Sueli, a toda a sua assessoria por viabilizar esse bate-papo aqui. É importante demais prestar contas à sociedade e à população também saber da atuação dos nossos parlamentares.